Olá, meu nome é Igor Conrado. Nessa apresentação, o Alisson Vital e eu falaremos sobre JavaScript e o paradigma de orientação a objetos, como trabalho exigido na disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação do curso de graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Nessa apresentação, primeiramente, iremos falar um pouco sobre o paradigma de orientação a objetos, apresentando seus componentes básicos e alguns conceitos fundamentais. Além disso, falaremos também sobre a linguagem de programação JavaScript, mostrando seus tipos de dados, algumas instruções básicas e, por fim, uma simples aplicação utilizando a orientação a objetos em JavaScript. O paradigma de orientação a objetos surgiu na década de 60 com a linguagem C em 1967. Foi ela que introduziu os conceitos de classes e objetos, que são, na verdade, um dos principais conceitos em programação orientada a objetos. No entanto, esse paradigma só se tornou popular apenas lá na década de 80, com a linguagem Smalltalk. Desde então, foi que surgiram novas linguagens que utilizam esse mesmo paradigma, tal como JavaScript, Java, C Sharp, Python e algumas outras. Esse paradigma surgiu da necessidade de desenvolver programas com mais qualidade, que tivessem reaproveitamento de código e que também diminuísse o tempo de desenvolvimento, ou seja, que o desenvolvimento fosse mais rápido e mais ágil. O modelo orientado a objetos tem como entidade fundamental o objeto. Esse recebe e envia mensagens, executa processamentos e até possui um estado local que ele mesmo pode modificar. Os problemas nesse paradigma são resolvidos através de objetos que enviam mensagem uns para os outros. Pode-se dizer que o modelo é basicamente formado por 4 componentes: objetos, mensagens, métodos e classes. Um objeto ele consiste em um conjunto de operações encapsuladas em um estado, que na verdade é determinado por atributos, certo? Que grava e recupera os efeitos dessas operações. Pode-se dizer que objetos representam uma coleção de dados relacionados com um tema comum, como, por exemplo, uma pessoa, um documento ou até um veículo. Mensagens são requisições enviadas de um objeto para outro, para que o objeto que está recebendo a mensagem forneça algum resultado desejado através da execução de uma certa operação. Métodos são como procedimentos e funções. Eles consistem nas descrições das operações que o objeto executa quando recebe uma mensagem. Por fim, classes definem as características de uma coleção de objetos. É a partir dos componentes básicos que foram falados anteriormente que surgem alguns dos principais conceitos conhecidos em programação orientada a objetos, tal como encapsulamento, polimorfismo, herança e muitos outros. Mas aqui a gente vai destacar apenas esses três. O encapsulamento é a forma como é definido o modo de visualização de atributos e métodos de uma classe em relação aos seus objetos. Dessa forma, podemos ocultar recursos que não são de interesse da classe que usa os recursos. Ou seja, recursos podem ser visíveis ou invisíveis. Polimorfismo. Quanto a polimorfismo, a palavra polimorfismo significa ter muitas formas. Em relação à programação, isso se refere à possibilidade de um mesmo método possuir várias implementações ou assinaturas. Um método pode ser polimórfico quando deriva de uma classe, por exemplo. Herança é uma das principais propriedades desse paradigma. Ela, ela oferece a possibilidade de solução para o problema de reuso de código, pois uma nova classe ela pode herdar dados e funcionalidades de uma classe já existente. Agora falando sobre JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação que foi criada e lançada em 95 por um funcionário da Netscape. Netscape na época era a empresa que possuía um dos navegadores mais famosos do mundo. Então, JavaScript foi criado para esse navegador. JavaScript é uma linguagem de programação de multiparadigma. Ela é uma linguagem de scripting, orientada a objetos, imperativa, funcional. E
Ela, a princípio, na verdade, ela foi criada para o navegador da Netscape, mas para trabalhar com HTML e CSS. De que forma? Trazendo dinamicidade às páginas web. Mas acontece que devido ao grande avanço das engines, que são as ferramentas que compilam o código de JavaScript para código de máquina, o alvo das aplicações de JavaScript se tornou maior. Ao invés de focar apenas em criar sites dinâmicos, se tornou possível também criar jogos, aplicações para desktop, smartphone e muitas outras coisas mais. Nesse slide podemos ver os tipos de dados suportados por JavaScript. O último padrão ECMAScript lançado, que é o padrão no qual JavaScript se baseia, ele define 6 tipos de dados primitivos em um composto. Dentre os primitivos a gente pode ver Boolean, que é um tipo de dado lógico, String, que representa uma cadeia de caracteres, Number, que é um tipo de dado numérico, Null, que é um tipo de dado nulo, Undefined, que é o tipo de dado indefinido, e por último, Symbol. Symbol é um novo tipo de dado que foi criado na última versão da ECMAScript. Symbols são, na verdade, tokens que representam identificadores únicos. Sobre o tipo composto, temos o tipo Object. Na verdade, tudo que não é primitivo em JavaScript é um objeto, é um object. Vale lembrar que JavaScript é uma linguagem de tipagem dinâmica, ou seja, nós não precisamos definir o tipo de uma variável antes de declará-la, certo? Bom, agora nós vamos mostrar um pouco sobre como algumas estruturas básicas são implementadas em JavaScript. No slide nós vemos um exemplo da declaração das variáveis a e b. Inicialmente, a possui um valor não definido, undefined, e b possui valor numérico igual a 20. Na segunda linha, o valor numérico 10 é atribuído a A. No slide, nós podemos ver a declaração de uma função nomeada mais, que recebe dois valores, A e B, como parâmetro, e retorna a soma desses dois valores. Neste novo slide, nós podemos ver a declaração da função executar, a qual recebe três valores como parâmetro, sendo que o segundo deles, chamado operação, se refere a uma variável do tipo função, que se refere a uma outra função que foi declarada anteriormente. Por exemplo, a função mais pode ser utilizada no lugar de operação. A função executar ela retorna o resultado da chamada da função operação, utilizando os valores de A e B, os quais são passados como argumento para a função. Por exemplo, se a gente colocasse no lugar de operação a função mais, a função executar iria retornar o resultado da função mais, que é a soma de A e B. Agora nós podemos ver a declaração de três variáveis, primeiramente, A com valor 10, B com valor 20 e produto com valor 0. Após a declaração das variáveis, uma estrutura for é utilizada, a qual é equivalente ao cálculo do produto entre A e B. Ou seja, o valor da variável produto ao final da iteração do for deve ser igual a 10 vezes 20, ou seja, 200. Esse cálculo é feito fazendo uma chamada à função executar, passando os argumentos produto, que inicialmente é igual a 0, mais, que é a função de adicionar dois números, e b, que é igual a 20. Esse for vai ser iterado de igual a 0 até i menor que a, até i menor que 10, ou seja, será iterado 10 vezes. Cada iteração ele vai somar o valor de b a produto. No final, o produto vai ser igual a 200.
Ao final do for, o resultado é exibido na tela usando console.log, que leva como argumento o valor produto, que é o resultado final. Bom, agora nós vamos mostrar um exemplo de uma pequena aplicação em JavaScript, uma calculadora para números inteiros. Ela pode somar dois números, subtrair, multiplicar, dividir um número pelo outro e dar a potenciação de um número elevado a outro. Bom, todas essas funções, plus, minus, times, plus é somar, subtrair, multiplicar, elas são baseadas no princípio da soma. Como vocês podem ver na subtração, a função mais é chamada passando como segundo parâmetro a forma negativa do segundo número. A mesma coisa é para a função de multiplicar e a função de dividir, que chama a função de subtrair, que por sua vez chama a função de somar. E a função de potenciação, que chama a de multiplicar, que por sua vez chama a função de somar. Nós temos uma função execute, que passado o número, ele faz alguma operação com outro número e chama essa operação. E aqui está o programa principal. Vamos ver como essa calculadora age agora. Bom, para executar um script em JavaScript, na linha de comando, nós usamos o comando node, o nome do script, e para usar esse script da calculadora, nós temos que passar como parâmetro também a expressão numérica, separando cada item dessa expressão por espaços. Vamos saber quanto é 2 vezes 100. 2 vezes 100 igual a 200. Agora vamos saber quanto é 2 elevado, uma forma mais fácil, quanto é 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 igual a 10.000. 10 menos 4, por exemplo. 10 menos 4 igual a 6. E agora 10 dividido por 4 é igual a 2 e sobra 2, porque 2 vezes 4 igual a 8, 8 para 10 igual a 2. Bom, essa é a calculadora de números, dois números inteiros. Até a implementação 5 do JavaScript, a palavra-chave class não era suportada. A implementação de classes era feita de uma forma diferente. O exemplo que nós vemos no slide já é na implementação 6 do JavaScript, que foi lançada recentemente, e ele já suporta a palavra-chave class como a definição de uma classe em JavaScript. Nós podemos ver no slide a definição da classe quadrado, a qual possui dois atributos, A e B, e eles são atribuídos no momento de instanciação de um objeto do tipo quadrado, onde é necessário passar o valor de A e o valor de B para instanciar o objeto. Ela também possui um método calcArea, que retorna a área da figura geométrica que essa classe representa, no caso, um quadrado. Bom, agora no slide nós temos a definição da classe triângulo, que estende a classe quadrado, ou seja, mas aqui nós podemos ver um exemplo de herança em JavaScript. Que
essa classe triângulo ela vai herdar as características da superclasse quadrado. A única diferença da classe triângulo para a classe quadrado é a forma de calcular a área da figura. Ela chama o método da superclasse, da classe quadrado, chama o método cálculo área e divide o resultado da chamada a esse método por 2 para calcular a área do triângulo, seguindo a fórmula base vezes a altura dividido por 2, que é utilizada para calcular a área de triângulos. Por último, nós podemos observar a instanciação de dois objetos, um do tipo quadrado, que é esse segundo, onde nós atribuímos esse objeto à variável quad, e o primeiro é do tipo triângulo, que nós atribuímos o valor desse objeto triângulo à variável tri. Ambos possuem os mesmos valores de A e B, apenas para comparar para ver o resultado, para ver que o resultado é diferente, que esses dois métodos eles calculam a área de forma diferente, mesmo ambos, um sendo a classe quadrada e um estendendo da classe quadrada. Agora nós vamos ver o exemplo que foi mostrado de definição de duas classes. Esse exemplo foi implementado no Node.js, que é um ambiente de programação para JavaScript. Aqui nós podemos ver a classe quadrado implementada com o construtor e o método de calcular a área da figura geométrica sendo representada aqui, no caso quadrado. E aqui nós podemos ver a classe triângulo que estende de quadrado, seu construtor e seu método. Então nós vamos criar uma variável tri que vai receber um objeto do tipo triângulo de base igual a 10 e altura igual a 5. Então nós podemos chamar o método de calcular área de tri, que deu como resultado 25. 10 vezes 5, 50, dividido por 2 dá 25. Agora nós vamos criar outra variável, quad, que vai receber como parâmetro uma instância do objeto do tipo quadrado, que no caso seria um retângulo, comprimento 10 e largura 5. Nós vamos chamar a área dessa figura, calcular a área dela. E deu 50. 10 vezes 5 igual a 50. Obrigado pela atenção.